Então, Númenor, dentro da história do Tolkien, é como se fosse Atlântida, ou o Dilúvio. É uma cidade super poderosa que afundou no meio de uma grande batalha, né? Então, nessa ira do deus Eru Ilúvatar, ele afunda essa ilha, e Sauron tinha um corpo muito bonito, muito sedutor, era um anjo belo, que ele usava também para enganar as pessoas, para se passar como um cara charmosão. Só que a ilha afunda e ele afunda junto com a ilha, né? E o corpo dele é destruído e ele sobrevive apenas com o espírito, né? Porque ele tinha um anel, e um anel que ele usava ali para concentrar o seu poder, né? Então, o grande problema é que ele, depois dessa queda de Númenor, ele vira um espírito sem corpo. Ele vira um espírito ali à deriva, né? O Sauron. E sempre desejando retornar a uma forma física. E aí que entra uma teoria bíblica interessante. Existem algumas pessoas que, quando elas leem Gênesis 6, que fala, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas, e nasceram os gigantes, os varões de grande renome da antiguidade. Nephilim, que é a palavra hebraica original, né? Quando fala gigantes, Nephilim em hebraico, só que Nephilim em hebraico vem da palavra nafal, que significa caído, né? Então é interessante pra caramba também, né? Tem a ver com o inglês, né? To fall, o que é muito curioso porque inglês é uma língua anglo-saxã e o hebraico é uma língua semítica, mas tem muita coisa parecida de hebraico e inglês, por incrível que pareça, né? Troca. Por exemplo, eu moro em São Paulo, né? Ani gar be São Paulo, em hebraico. Gar, morar, né? Lagur, que é o infinitivo. E por exemplo, garage, que é garagem, é o lugar onde você guarda o carro, né? Gare, em francês, é a estação onde o trem fica parado ali, onde ele para. Então tem esse conceito também do nômade, que ele não mora, ele dá umas paradas, né? E parar, em hebraico, o morar é gar. E tem gar em francês, que é a estação, e tem garagem, que é onde você guarda. Tem muita coisa interessante, né? A própria letra hebraica Ain significa olho. Olho em hebraico é Ain, é quase ai, né? Em inglês. Né? Então, nafal é parecido, significa cair, e fall, to fall, tem uma certa semelhança, né? Total. Então, olha que interessante. Essa ideia de que uma classe angelical, que o livro de Enoque, né? Depois a gente está combinando aqui um programa sobre livros apócrifos, né? No livro de Enoque, a gente vê que uma classe angelical chamada os vigilantes, né? Ou watchers, quase que é o Watchman, né? Do Alan Moore, né? Os watchers são os vigilantes. Tá na Bíblia também isso, mas não com esse nome. Eles caem, né? São expulsos do céu e eles transferem a sua consciência para esses corpos gigantescos, para eles poderem habitar no mundo físico e ter relações íntimas com as mulheres. E dessas relações íntimas saem os gigantes. E o que acontece? Por causa disso, Deus manda o quê? O dilúvio. E esse dilúvio, segundo algumas linhas, matou o corpo que esses anjos estavam usando e transformou esses anjos em espíritos sem corpo. Exatamente o que a gente está vendo aqui na queda de Númenor, que é o equivalente ao dilúvio ou o equivalente à queda de Atlântida. Então, quando a gente vê esses espíritos que querem incorporar nas pessoas, e muitas vezes eles entram nas pessoas que eles têm um desejo de sentir prazer sexual, de beber, fumar e tal, existe uma teoria que esses espíritos são espíritos que usavam corpos, mas que perderam esses corpos na época do dilúvio. Eles não morreram porque eles são imortais, mas o corpo físico que eles usavam, eles perderam. Exatamente a história de Sauron. Sauron teve esse problema. Ele cai, ele afunda junto com o Númenor, que é o dilúvio ou Atlântida, e ele perde o seu corpo físico. E sem você entender isso, que Sauron perdeu o seu corpo físico, ele está desesperado atrás de um outro corpo físico para ele poder reinar, especificamente ter um reino físico, quando você entende isso, cara, você entende a proposta toda do Senhor dos Anéis, né, a Sociedade do Anel e tal, e você vai entender, é possível que você entenda Gênesis 6. Então isso aí é muito interessante, porque quando você está numa batalha espiritual, você está lidando às vezes com espíritos ancestrais de anjos caídos que perderam o corpo.
E aí você vai fazer uma libertação, ou o que no catolicismo chama de exorcismo, é com esse tipo de ser que você está lidando. Entendeu? Seres que já tiveram corpos e experimentaram os prazeres do mundo material e agora, sem o corpo, ele não consegue fazer isso. Imagina, o cara tá condenado a uma existência eterna sem ter o tato e as sensações que ele tinha, e sensações que eram de prazer imenso, né? Então tem muito esse caso, né? Que certos espíritos, a pessoa se incorpora esse espírito, a pessoa fica com uma libido gigantesca, absurda, né? O cara vira um ninfomaníaco, ele não aguenta ficar sem ter relação, né? Porque a explicação seria essa, que esses seres viraram ninfomaníacos quando eles tiveram acesso aos prazeres do corpo humano, da vida material, né? Então ele é um ser que era um ser angelical, num corpo muito bonito que seduzia as pessoas. De repente, vira ali um espírito desalmado ali, o que a Bíblia chama de espírito imundo, né? Então ele ficou preso ali em formas grotescas, né? Aterrorizantes. Ele não conseguia voltar àquela forma bonita que ele teve, que é mais ou menos a ideia que a gente tem da Bíblia também, né? Porque Lúcifer era um modelo de sabedoria, a Bíblia fala disso, de sabedoria e de beleza, né? Lúcifer era o anjo mais belo, mais sábio. Só que aí depois ele assume uma forma meio monstruosa, né? E essa forma monstruosa geralmente se relaciona a coisas relacionadas a répteis ou peixes, né? Porque os deuses inimigos na Bíblia, eles têm ou é um dragão, uma serpente ou um peixe, como é o caso de Dagon, né? Então, não quer dizer que dragão, serpente e peixe são coisas malignas, mas esse é o tipo de forma que ele assume, né? Então, talvez essa fosse a sua forma original, porque a gente tem os 4 querubins, né? Que a Bíblia chama de os 4 seres viventes. Os 4 querubins, às vezes eles têm 4 faces diferentes ou são formas diferentes de animais. É a forma do leão, a forma do touro, a forma do homem e a forma da... Quem que faltou aqui? Da águia, se eu não estou enganado, né? Acho que é a águia. Então, os 4 seres viventes representam esses 4 tipos de seres, né? Você tem o leão, que representaria os animais selvagens, o touro, que representa os animais domesticáveis, e aí você tem o homem, que representa o reino humano, e tem também a águia, que representa os seres alados, né? Os seres que voam. Isso é muito interessante porque é a representação de constelações também, né? Você tem a constelação de Taurus, que é touro, Áquila, que é a águia, né? Andrômeda, que é o homem, e faltou quem? Léo, que é o leão, né? Sagitário. Quem conhece Cavaleiro Zodíaco já manjou. Total. Então, o que é mais louco do mundo é que a Bíblia diz que Deus voa no vento nas costas dos querubins. Então existe uma tese de que os querubins levam Deus sentado no seu trono e os querubins seriam as 4 pernas do trono de Deus. E aí, para ficar o negócio mais louco, os caras olham para o céu e veem as 4 constelações, né? Que é a constelação do leão, do touro, né? Da Andrômeda e da águia. E falam assim, poxa, se Deus está entronizado em meio aos 4 querubins, que representam isso, o trono de Deus deve ser no meio dessas 4 constelações. Entendeu? O cara olha assim e fala, é por aqui. Não sei exatamente onde mas é nesse espaço, entendeu? Talvez não na nossa dimensão, né? Você tem que acessar uma outra dimensão, assim como o Jardim do Éden, ele estava equivalente ali à área da Babilônia, que é o Iraque, né? Entre o rio Tigre e o Eufrates, mas ele está numa outra dimensão. Não quer dizer que você vai lá que você vai achar. Tem que acessar um portal, né? Então, quando a gente vê esse relato dos 4 seres viventes, que vai falar do touro, da águia, do leão e do homem, a gente está vendo ali bichos domesticáveis, bichos selvagens, bichos que voam, ser humano. Está faltando répteis e peixes, né? Então, o pessoal diz que o 5º querubim era o Lúcifer. Aquilo que depois na alquimia e no ocultismo ficou conhecido como o 5º elemento. É mesmo? O 5º elemento seria o Lúcifer. O 5º elemento é a pedra filosofal, né, que permite você transformar qualquer elemento em ouro, né? Então, até o filme O 5º Elemento, né, a gente já sabe que tem uma
bebe um pouquinho nisso aí. Então, Então, qual que é o conceito? Por que a Bíblia fala o diabo, a antiga serpente, ou o dragão levou 1/3 dos seres? É porque ele tem alguma coisa relacionada a dragão, réptil, peixe. E aí, o que acontece? Qual é o nome do servo do Sauron que virou o novo filhotinho de Lúcifer? O servo de Melkor. Sauron. Tem a ver com dinossauro, né? Réptil. Entendeu? Sauron é a mesma origem que dá dinossauro, né? Que significa os grandes répteis, né? Sei. Então você vê como é que Tolkien tá te explicando a Bíblia de outra forma, né? E às vezes te fazendo gostar de um assunto que lendo a Bíblia ou indo numa igreja você não ia gostar. Muitas vezes até porque o líder não manja desses assuntos, né? Não consegue ensinar de uma forma interessante, né? Nesse ponto. Então, a história de Sauron é uma história extremamente curiosa nesse sentido, porque nos ajuda também a entender como é que esses anjos caídos operam. Alguns deles perderam, ou talvez quase todos eles perderam o seu corpo físico e precisam, para trazer o reino de Lúcifer para a Terra, corpos humanos. Aí a gente entra numa espécie de Avatar, né? Lembra do Avatar? Claro. Que o cara, para conseguir invadir um outro planeta, né? O planeta espécie. Pandora, o que eles fizeram? Fizeram um corpo híbrido entre DNA humano e DNA Na'vi, que é o povo do Avatar. Lembrando que Na'vi significa profeta em hebraico, né? Ah, é? É. E aí o que acontece? Ele consegue momentaneamente transferir a sua consciência para esse corpo. Só que aí, no final do primeiro filme, Avatar, ele consegue transferir definitivamente, o ser humano transfere a sua consciência para esse corpo híbrido. Então é mais ou menos essa história que a gente está vendo aqui um pouco no Senhor dos Anéis, e a história que alguns entendem, né? Que no final dos tempos, pensando numa lógica de batalha espiritual, a engenharia genética vai conseguir construir corpos híbridos que vão permitir com que esses anjos caídos voltem a habitar corpos físicos, né? Então, assim, a física, né, com a bomba atômica teria aberto rasgos no espaço-tempo que permitisse essas entidades que estavam presas em outras dimensões virem para a nossa dimensão, só que como espíritos sem corpo. Então, primeiro você solta da prisão e traz para a dimensão da Terra. Aí agora, o que falta é você criar um corpo adequado que eles consigam usar. Então, se você associa a física do século XX com a genética do século XXI, seria isso que os caras estariam construindo. E a gente vê exatamente essa dinâmica, né? E aí, o que acontece? O Sauron, quando ele cria tem a Sociedade do Anel, né? Que são os reinos que criam os anéis, os homens, os elfos, os anões e por aí vai. E aí eles criam esses anéis que nas novas traduções estão como anãos, né? Ele cria esse os anãos, né? Pra dar essa distinção, né? Porque é uma raça diferente. Exato. Pra galera não misturar as pessoas que têm enanismo, né? Pra não embaralhar, né? Exato. Eles optaram por isso, né? Em vez de anões, anãos, né? Então, aí quando eles criam esses anéis, né? Na Sociedade do Anel, a gente aprende isso logo no primeiro livro da trilogia, que o nome é esse mesmo. Aí o Sauron, ele cria um anel pra todos governar, que é aquele One Ring.